Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui com mais uma aula na nossa escola dominical sobre o tema Batismo e Plenitude do Espírito Santo. No capítulo anterior, nós vimos com Mateus e vimos que o autor do livro, nós estamos estudando o livro do John Stott, ele definiu que o significado de dom e batismo do Espírito Santo como sendo a mesma coisa, que ele resumiu que ambos são a mesma coisa e descreve uma bênção inicial na caminhada cristã. Nós cremos nessa definição. Nós cremos que o batismo do Espírito Santo, o dom do Espírito e o batismo é concedido a todos os crentes no momento em que inicia-se a vida cristã, em que nós temos o encontro com Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar da plenitude do Espírito Santo. Qual a diferença então entre batismo e plenitude? Se no primeiro capítulo, na primeira aula, nós vimos que dom ou batismo do Espírito era a mesma coisa. Então o que vai acontecer é que Jesus derramou o seu Espírito no dia de Pentecostes. Primeiro batizou com o Espírito Santo os 120, depois os 3.000, e assim foi sobre a vida das pessoas que iam sendo acrescentadas. E os textos bíblicos do livro de Atos vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, então, é a consequência de ser cheio do Espírito Santo. Quem vive na plenitude do Espírito Santo é a pessoa que é cheio do Espírito Santo de Deus. O batismo foi o que Jesus fez, de derramar o Espírito Santo sobre todos os que estavam naquele lugar. A plenitude foi o que eles receberam. O batismo foi uma experiência inicial e única. A plenitude, Deus queria que fosse contínua, no dia a dia. Desde aquela época até os dias de hoje, continua a mesma coisa, porque o nosso Deus é único. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. Quanto à plenitude, ela precisa ser mantida na nossa vida, porque a plenitude do Espírito Santo ela se perde. O batismo do Espírito Santo é uma única vez, como nós vimos. Ele vem sobre a vida da pessoa assim que ela tem um encontro com Jesus Cristo. Mas a plenitude, ela precisa ser mantida. É como se fosse um processo de santificação. Nós precisamos nos revestir, estar santificando as nossas vidas todos os dias. Não apenas uma única vez ou uma única experiência com Deus, mas ela precisa ser contínua. Por isso, ela pode se perder, essa plenitude do Espírito Santo. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, no verso 30, vai ter a ordem de não entristeçais o Espírito. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, tomando atitudes por nós mesmos, fazendo as nossas próprias vontades, indo em conceito de pessoas erradas que não condiz com as Escrituras Sagradas, e aí entristecemos o Espírito Santo e não vivemos na plenitude do Espírito. Deus quer que eu e você vivamos nessa plenitude. Deus quer que nós sejamos guiados e direcionados pelo Espírito Santo, que as nossas atitudes sejam direcionadas por Ele e não por nós mesmos, por nossos conhecimentos, por nossos achismos ou por aquilo que nos falam que não condiz com as Escrituras Sagradas. A primeira implicação de ser cheio do Espírito ela precisa ser algo normal na vida do cristão. Todo cristão precisa ser dedicado, precisa buscar essa plenitude e viver nessa plenitude todos os dias de sua vida. Por isso, quando nós olhamos essa plenitude do Espírito, é uma característica básica para os cristãos assumirem alguma liderança na igreja primitiva. Na escolha dos diáconos, por exemplo, uma das coisas que precisavam deles terem na vida era ser cheios do Espírito Santo. Então, a plenitude do Espírito,
é algo que, se nós quisermos desempenhar alguma função, sermos útil para o reino de Deus, e no reino de Deus nós precisamos buscar essa plenitude e ser cheio do Espírito Santo. Além de ter uma boa reputação, de ser cheio de sabedoria, de ter fé, aqueles homens que foram escolhidos para ser diáconos precisavam ser cheios do Espírito Santo. Em Atos 11, 24, descreve que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Os recém-convertidos e os discípulos de Antioquia, de Pisídia, eles transbordavam na alegria do Espírito Santo. Está em Atos capítulo 13, verso 52. Também a expressão cheio do Espírito Santo indica uma capacidade para um ministério ou algo especial. Todas as vezes que nós encontramos na Bíblia a expressão cheio do Espírito, é algo que indica para uma função ou um cargo especial, para um ministério ou um cargo especial. Foi assim com João Batista. João Batista, no texto de Lucas 1, capítulo 15 ao 17, vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Da mesma forma, Ananias e Saulo de Tarso, que Ananias diz que Saulo de Tarso seria cheio do Espírito Santo. Há também ocasiões em que a plenitude do Espírito Santo foi concedida para equiparar, não apenas como cargo vitalício, mas com uma função, para uma tarefa imediata, tipo numa emergência, quando Zacarias, um profeta, ele profetizava, mas além de profetizar, ele ficou cheio do Espírito Santo e para exercer o ofício não só de sacerdote, ou não só de profeta, mas também de sacerdote. Isabel também, a esposa, lá em Lucas 1, capítulo 5 a 8, e o verso 41 e 67. Também aconteceu isso com Pedro, quando ele estava diante do Sinédrio, sendo interrogado, que ele fez a sua autodefesa, tão inspirado pelo Espírito Santo, que as pessoas, os estudiosos, os cultos, tidos como os cultos da época, ficaram impressionados como uma pessoa iletrada poderia falar tão bem e expressar tão bem como ele na sua defesa. Também você pode comprovar isso na vida de Paulo, quando ele repreende o mágico Elimas, porque ele foi capacitado fervorosamente pelo Espírito Santo. Também nós podemos ver que essa afirmação, ela segue imediatamente após o batismo, no qual o Espírito Santo desceu sobre o povo. O Espírito Santo desceu para ungir, para equipar o povo para o seu ministério, como Jesus Cristo havia nos ensinado e dito. E também que na história de Jesus Cristo, na tentação, nós vimos que o Espírito Santo desceu como pomba para reafirmar quem ele era, o Filho amado de Deus. O Espírito Santo capacitou para estar no deserto, para enfrentar o próprio diabo e para vencer. E isso tudo cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ou seja, na plenitude do Espírito Santo. Parece que o versículo do capítulo 4 de Mateus, ele vai descrever essa tentação de Jesus, mas descreve Jesus como alguém que foi capacitado e fortalecido de maneira especial pelo Espírito Santo para uma atividade de emergência. O Espírito Santo é quem nos capacita quando nós vivemos na plenitude desse Espírito. Mas infelizmente é possível que nós, como cristãos, batizados com o Espírito Santo, deixemos de ser cheios do Espírito Santo. Como disse antes, é possível que nós entristeçamos o Espírito, é possível que
nós passamos a seguir os nossos próprios conceitos e com isso o Espírito deixa que nós sigamos as nossas próprias vontades e não a vontade dele, e assim nós não ficamos cheios do Espírito Santo. Você pode ver isso no Evangelho, lá no livro de Coríntios, no capítulo 12, no verso 13, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai chamar aquelas pessoas de cristãos imaturos, vai compará-los com crianças na fé, pessoas que já teriam sido batizadas com o Espírito Santo, que tiveram uma experiência com Deus, mas que infelizmente entristeceram o Espírito e estavam vivendo como crianças, espiritualmente falando, como não espirituais. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 1 ao 4, vai enfatizar isso, que eles haviam sido batizados com o Espírito Santo, dotados pelo Espírito Santo, mas não estavam mais cheios do Espírito Santo, já não viviam mais na plenitude desse Espírito. Talvez você possa estar perguntando aí então, qual é a evidência da plenitude do Espírito Santo? Como é possível conseguir essa plenitude? Nós podemos enfatizar que para continuarmos a ser cheios do Espírito Santo, precisamos continuar indo até Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 37 ao 39, Jesus vai dizer: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quem é batizado pelo Espírito Santo e vive na plenitude do Espírito Santo, do seu interior fluem rios de água viva. Os verbos que estão enfatizados nesses versículos, do 37 ao 39, do capítulo 7 de João, está todos no presente. Quer dizer que eu e você precisamos ir até Jesus para beber da água, dessa água que nos sacia, dessa água que mata a nossa sede, mas dessa água que nos faz transbordar da fonte da água da vida. Todos os dias de nossa vida, não é algo apenas uma vez, não é uma experiência que nós temos como cristãos, mas é algo contínuo, todos os dias. Sempre que nós temos sede, nós bebemos água. E assim é com Jesus Cristo. Todas as vezes que nós tivermos sede, nós devemos ir à fonte que é Jesus Cristo, a fonte que nos faz jorrar essa água viva. Outra evidência é que ninguém consegue possuir ou ser cheio do Espírito Santo e guardar isso para si, somente para si. Quem é cheio da plenitude do Espírito vive para abençoar a vida dos outros. Onde o Espírito de Deus está, transborda esse rio de água viva. Então, nós não podemos falar de plenitude do Espírito se não há interesse de envolvimento com a igreja, com as coisas que a igreja faz, para abençoar a vida das outras pessoas, com as atividades evangelísticas que a igreja propõe ou que os cristãos propõem. Rios de água viva fluirão de nós. Esse é o transbordamento espontâneo do cristão que é cheio do Espírito Santo. Ele é bênção para as outras pessoas. As evidências da plenitude do Espírito, talvez você possa perguntar aqui quais são essas características da pessoa cheia do Espírito Santo hoje. Então não pode haver dúvidas que a principal evidência é a evidência moral, no seu modo de viver, na sua conduta, no seu expressar de louvor, de gratidão a Deus, de ser bênção na vida uns dos outros. Ela reside, esse ser cheio do Espírito, reside no fruto. Quais os frutos que eu e você temos dado, temos manifestado dessa graça do Senhor? Será que nós temos frutificado na casa de Deus como cristãos verdadeiros? Porque quando nós estamos sendo cheios do Espírito e vivemos na plenitude,
nós damos frutos. Os frutos que mudam a nossa moral e fazem com que a nossa atitude seja atitude de amor, conforme em 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Se as pessoas estivessem cheias do Espírito Santo, obviamente teriam estado cheias do amor. O amor que é o primeiro fruto do Espírito. O capítulo de Efésios, no versículo 5, do 18 ao 21, diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa é a conduta do cristão. É bem verdade que um bêbado está sob a influência do álcool. Assim, o cristão deve estar sob a influência do Espírito Santo, sob o controle do Espírito Santo. Paulo descreve a embriaguez como perda de controle. E essa perda de controle ela deve ser evitada pelos cristãos, porque a diferença da atitude do bêbado para a atitude do cristão é completamente diferente, apesar de Paulo comparar. A única comparação que devemos ter é essa de que, assim como o bêbado é controlado pela embriaguez do álcool, o cristão deve ser controlado pelo Espírito Santo, mas as atitudes são totalmente diferentes. Porque enquanto o bêbado é controlado totalmente pela bebida, ele faz coisas sem entender, coisas para envergonhar a pessoa. Em Jesus Cristo, o Espírito Santo não faz com que nós façamos coisas em que não compreendemos, coisas que fogem do nosso controle ou que venham nos envergonhar. A atitude do Espírito Santo para com as nossas vidas é sempre trazer paz e alegria e que o nome de Deus possa ser glorificado através das nossas atitudes. O álcool conduz um comportamento incontrolável e irracional, mas a plenitude do Espírito nos leva ao comportamento da nossa moral, ao controle racional, ao transbordar do cristão a imagem de Cristo Jesus. Um nos transforma em animais e outro nos transforma em Cristo Jesus. A plenitude do Espírito nos transforma em pequenos cristos, cristãos. Essa é a definição. Mas lá também vai dizer, no versículo de Efésios que lemos, vai dizer a expressão falando entre vós, com salmos e hinos. Isso quer dizer que nós devemos ter comunhão uns com os outros, falando e cantando louvores e glorificando o nome do Senhor. Em Colossenses 3,16, Paulo incentiva os seus leitores a deixar que a palavra de Cristo habite ricamente neles, para que possam instruir, aconselhar-se mutuamente em toda sabedoria. Essa deve ser a nossa atitude. A primeira evidência de ser cheio do Espírito Santo é falar entre uns com os outros, com espírito, com cânticos espirituais e ter comunhão uns com os outros. O primeiro sinal de plenitude é comunhão, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é a verdadeira comunhão expressa no culto em conjunto, que não fica só para nós mesmos, mas também para abençoar as vidas dos outros. O segundo resultado da plenitude do Espírito é cantar, é fazer melodias para o Senhor. O Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é fazer com que eu e você adore ao Senhor em espírito e em verdade. É fazer com que a nossa atitude seja glorificar o nome do Senhor Jesus. E manifestando o poder do Espírito Santo em nós e através de nós, através dos louvores, das canções e das nossas frases de adoração ao Senhor. Em terceiro lugar, enfatiza que nós devemos dar graças em tudo. O cristão cheio do Espírito Santo não vive murmurando. Então, algo para você se pautar é para ver, será que você não tem se murmurado muito na vida e tem deixado de agradecer a Deus? A plenitude do Espírito Santo nos faz ser gratos
nos faz glorificar a Deus por tudo que nós temos, por tudo que somos, por tudo que passamos, porque a Ele toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Sempre que o Espírito Santo domina os crentes, os cristãos começam a agradecer ao Pai Celestial. Isso tem a ver com o nosso relacionamento com as pessoas, falando uns aos outros, e também nos sujeitando uns aos outros. A palavra de ser cheio do Espírito Santo, de sujeitar, é submissão. Nós devemos ser submissos, as esposas submissos aos maridos, aos filhos, os filhos submissos diante dos pais. Nós precisamos ser submissos diante dos nossos empregadores, para que tudo que nós fizermos seja para louvor do nosso Deus, como se estivesse fazendo ao nosso Deus. A marca registrada do cristão cheio do Espírito não é a autoafirmação, mas a autossubmissão. Nós somos submissos às pessoas e aos outros, assim como somos a Deus. Só deixamos de ser submissos às pessoas quando essa submissão nos obriga a deixar a submissão de Deus de lado. Aí nós não devemos ser submissos às outras pessoas. Mas enquanto elas nos deixam, nos mantêm em primeiro lugar submissas ao nosso Deus, nós devemos ser submissos também aos nossos patrões, em casa, nas autoridades espirituais e nas autoridades constituídas. Então a nossa obrigação primordial é a submissão reverente à humildade ao Senhor Jesus, nosso Deus. Se estivermos cheios do Espírito, estaremos louvando a Deus, louvando a Jesus Cristo, agradecendo a Deus e falando e submetendo-nos uns aos outros em amor. O Espírito Santo nos coloca num relacionamento correto para com Deus e para com as pessoas. É no vertical e no horizontal. É para isso que Deus nos enche com o Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, ela não é opcional, ela é obrigatória a todos os crentes. Todos os cristãos têm a obrigação de ser cheios do Espírito Santo, de viver nessa plenitude, para cumprir justamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas, no chamado dele para nós. Nenhum de nós deve embriagar-se, todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque a plenitude do Espírito não é um privilégio reservado para alguns, mas para todos os cristãos. Então você que está aí me ouvindo, que você que se sente talvez na dúvida se tem o Espírito Santo, se é cheio do Espírito Santo, se vive ou não na plenitude do Espírito Santo, você pode passar a viver se você não tem vivido até hoje. Como? Ouvindo a orientação do Senhor, lendo as Escrituras Sagradas, seguindo aquilo que Jesus orienta, aquilo que Deus orienta, vivendo nessa plenitude, sendo bênção na vida uns dos outros e levando a presença de Jesus Cristo aonde Ele te colocar. Todos nós que somos crentes, que somos selados pelo Espírito Santo, infelizmente, como nós vimos, nós podemos deixar de ser cheios do Espírito Santo, de viver nessa plenitude. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos chama para viver em plenitude. Ele te chama para viver em plenitude do Espírito Santo, a ser cheio do Espírito. Por isso, eu e você precisamos buscar continuamente essa plenitude do Espírito Santo. A experiência do cristão é experimentar Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz orar a Deus e clamar: Abba, Pai. Em João capítulo 14, 21, vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando o Espírito Santo veio sobre Isaías, ele diz no verso 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Então o Espírito Santo nos enche e nos dá essa capacidade de viver na plenitude para evangelizar, para ser bênção na vida uns dos outros, para dar fruto, o fruto do Espírito Santo, para que outras pessoas possam experimentar essa plenitude e viver nessa graça. Então, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Essa é a expressão usada por Jesus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, viver nessa plenitude, vá a Jesus e beba da fonte da água da vida, e que de você fluam rios de água viva, para louvor e glória do nome do Senhor, para que as pessoas à sua volta sejam abençoadas pelo poder do Espírito Santo que habita na sua vida. Vamos orar nesse sentido? Que eu e você possamos decidir hoje viver nessa plenitude, buscar essa plenitude todos os dias de nossas vidas, para vivermos essa experiência e vermos a contemplação daquilo que era a igreja primitiva, de viver vendo Deus acrescentando dia após dia as pessoas que vão sendo salvas em nosso meio por causa do nosso viver nessa plenitude. Feche seus olhos aí e peça ao Senhor em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor pagou por todos os nossos pecados e enviou o Espírito Santo para nos batizar, para nos regenerar, nos vivificar e para que nós pudéssemos viver na plenitude do Espírito Santo, sendo cheios desse Espírito para dar fruto na vida das pessoas à nossa volta. Que nós possamos ser bênção na vida das pessoas, ó Pai, e que possamos buscar essa plenitude todos os dias, viver de conformidade com a orientação do Senhor nas Escrituras Sagradas, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, que está nos assistindo ou que irá ver depois. Que o Senhor abençoe, que essa plenitude alcance todos os nossos corações, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.